Bom dia, bom dia. Eu preferia ficar sem microfone, mas é preciso gravar também, né? Se bem que a última mensagem a gente acabou não gravando, né? Mas, pessoal, primeiro, das boas-vindas aqui a quem ainda não nos conhece, né? Ou está nos visitando aqui pela segunda, terceira vez. Meu irmão, né? Quando eu estou com a palavra aqui, eu posso dar ênfase em alguns visitantes, então estou dando ênfase no meu irmão. Falo que parece, mas é só a barba, né? O restante não tem nada a ver, sou muito mais bonito. Então, esse silêncio, não houve nenhuma risada, talvez não tenha nenhuma concordância, né? Mas é muito bom receber todos vocês aqui. Tá de volta aqui nesse ano é muito bom. Então, a gente iniciou na semana passada, né, uma série de mensagens, né, que a gente colocou o nome Recarregue. Então, todo início de ano, né, a gente tem essa, de certa forma, uma expectativa, né, sobre o novo ciclo que se inicia, um novo ano que se inicia. Então, a gente está trazendo aqui essa mensagem para a gente começar o ano com a bateria recarregada, né, que a gente trabalhou, fez muita coisa durante o ano anterior, e a gente sabe que vem trabalho pela frente, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer. Então, a intenção, né, dessa série de mensagens, primeiro, né, fortalecer a igreja para um novo ano que se inicia, né, diante do que a gente já sabe o que vem, né, e diante do que a gente não sabe o que vem pela frente, a gente precisa se preparar e a gente precisa estar fortalecido. Então, essa série de mensagens tem esse propósito. Segunda intenção, ajudar a igreja a focar no que é essencial e eterno. Então, nos instruir, né, sobre como priorizar, e aí a palavra do domingo passado foi justamente sobre isso, né? Como que a gente remir o nosso tempo, redimir ou fazer melhor uso do nosso tempo frente à nossa missão, frente à missão de Deus, né? E ali também a gente abordou muito sobre orientar de forma prática sobre como podemos remir o nosso tempo, né, utilizar da melhor forma, e por fim encorajar a igreja a se aprofundar no relacionamento íntimo com Deus e deleitar-se mais nele, né? Então serão 4 mensagens, a gente está na segunda mensagem, e hoje a gente vai falar sobre descanso, né? Então, retomando um pouquinho do que a gente falou na primeira mensagem, nós falamos sobre organizar, como remir o nosso, como sermos mordomos fiéis do nosso tempo, ou seja, entendendo que tempo é um recurso que Deus nos dá, né, que entrega a nós, para que a gente use da melhor forma, como nós podemos ser mordomos fiéis, como nós podemos utilizar da melhor forma o tempo na nossa vida, tá? Depois nós falamos também sobre remindo o tempo e nos livrando de todas as distrações que o mundo tem, né? No mundo cheio de distrações, de muita sobrecarga, né? Seja ela de atividades, seja ela de informação, seja ela de expectativas, nós vivemos um mundo de sobrecarga. Então, como renunciar a isso, né? Para viver exatamente aquilo que Deus tem para nós. E por fim, a gente falou sobre como nós tratarmos o nosso tempo diante da missão de Deus aqui no mundo, né? O que é mais importante, tá? Essa mensagem ela não foi disponibilizada ainda, mas ela vai ser disponibilizada semana que vem, né? Eu vou regravá-la para disponibilizar, e aí vocês conseguem acompanhar, porque aí não conseguiu ouvir a primeira mensagem, beleza? Então vamos lá. A segunda mensagem, então, a gente vai falar sobre descanso. Na primeira a gente falou muito sobre produzir, sobre como otimizar o nosso tempo, sobre como nós sermos focados naquilo que Deus espera de nós. E agora a gente vai falar sobre descanso, ou seja, existe sim uma expectativa de Deus sobre o nosso trabalho, sobre a nossa produção, o que nós vamos fazer, qual é qual a nossa organização, o nosso planejamento, mas existe também uma palavra de Deus sobre descanso, né? E isso não está necessariamente vinculado ao fato de que nós estamos depois da queda foi necessário descansar. Não, o descanso veio até antes, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o descanso faz parte da nossa vida. Mas existem também algumas perspectivas diferentes sobre descanso. E aí a gente vai tratar sobre essas 3 perspectivas, sobre o descanso físico, sobre o descanso das nossas almas e o descanso de Deus. Tá? Então, nós vamos tratar sobre essas 3 perspectivas. Então, peço que vocês estejam aqui comigo acompanhando nessa linha de raciocínio. É diferente, né, estar aqui à frente pregando, né, e a gente sabe que quando a gente está daí,
É diferente porque a gente às vezes está acompanhando, está entendendo alguma coisa, mas a gente não se expressa, né? Porque, de certa forma, quando há uma pregação, é o pastor de cá falando, né? E a congregação recebendo. E nem sempre a gente tem um feedback direto aqui. Eu estava compartilhando com o Alex. O Alex perguntou, né? Que ele está de férias. E aí, como é que foi? Eu falei, não sei. Eu não sei, porque lá na frente a gente não tem exatamente um feedback, né, de como que é. Mas claro que depois conversei com o pessoal e foi uma experiência maravilhosa. Né? Falar sobre o Evangelho, falar sobre Jesus, isso é uma motivação enorme para mim. Então, então conto com vocês aí para ir balançando a cabeça. Não, se não entendeu também, tipo, fazer uma cara assim. Eu não vou me assustar, eu vou entender que vocês não entenderam, eu vou voltar no conceito, então, por favor, me ajudem aí. Então vamos lá, pessoal, começando aqui pela perspectiva do descanso físico. Né? Deus, lá em Êxodo 34, 21, a gente tem o seguinte: trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Então, existe dentro da criação, dentro da estrutura do ser humano, a necessidade do descanso. Né? E a gente falando sobre descanso físico, literalmente é necessário que a gente trabalhe sim. Né? Nós fomos feitos para o trabalho, assim como nós falamos na última mensagem. O trabalho não veio depois da queda. O trabalho veio antes da queda. Né? A ordem de Deus para o homem era governar a terra. Nós seríamos regentes de Deus aqui na terra, representantes de Deus. E assim como Deus trabalhou na criação e depois descansou, o homem também foi orientado a trabalhar e descansar. E especificamente, a orientação foi: trabalhe 6 dias e descanse 1. Né? Especificamente, claro, a gente está falando de Êxodo. Estamos no contexto em que o povo estava escravos, né, dos egípcios. Então, existe essa orientação muito clara de Deus. Vocês foram criados para trabalhar, mas vocês também foram criados para descansar. Então, existe essa instrução muito clara de Deus. Então, o fato é que, se você não está descansando, você está em desobediência a Deus. É sério isso, né? Tanto é que isso faz parte de um dos 10 mandamentos. O 4º mandamento fala especificamente sobre o descanso. Né? Deus é muito claro sobre isso. Então, talvez tão grave quanto né, a gente não seguir ali os outros mandamentos que falam sobre adultério, sobre não mentir, sobre não cobiçar, não descansar é muito sério. Então, a gente deve encarar isso como algo que se você não está fazendo, você deve ser exortado. Então, se a gente vê alguém dentro da igreja que, por acaso, esteja trabalhando 7 dias por semana, não para, isso não tem um fim, cara, a gente deve chegar nessa pessoa e exortar. Essa pessoa deve ser exortada, você não está descansando. E é engraçado porque a gente tem uma amiga que passou por uma fase, né, que ela trabalhou assim durante sei lá quanto tempo a Kelvinha, né? Ela trabalhou durante muito tempo, assim, sem parar, e ela não tinha hora para parar, e ela acordava 3 da manhã para começar a trabalhar, e era uma loucura. E a gente, que a gente discipulava ela na época, e a gente falou: Kelvinha, você precisa parar de trabalhar. Isso precisa ter um fim. Né? E aí, pessoal, existem épocas da nossa vida que talvez a gente precise trabalhar. Né? O fato é que existem momentos da nossa vida que a gente vai precisar realmente passar muito tempo trabalhando, estudando, etc. Mas a gente não pode viver dessa forma. A gente não pode entender que isso é um padrão e esse padrão vai se repetir. A gente deve se opor a esse padrão. Né? Não, ok, durante esse período vou talvez trabalhar mais. Mas o descanso ele é fundamental. Né? Isso vem como uma orientação de Deus para nós, como Ele nos criou. Então, sabendo como Ele nos criou, Deus deixou muito claro, é necessário o descanso. Né? E quando nós estamos cansados, muitas outras coisas vêm acompanhadas com o cansaço. Né? Nossa irritabilidade, nós ficamos muito mais sensíveis, nós temos muito menos energia para aquilo que é essencial e importante. Isso vai drenando uma série de coisas, né, em nós, porque nós somos feitos para descansar. Então, nós precisamos descansar. Tá? E Deus traz especificamente: descansem um dia da semana. Isso não é simplesmente algo que Deus, uma metáfora. Não, Deus estava falando assim: pare um dia, descanse um dia. Tá? Então, Deus nos criou dessa forma. Tá? E aí, mais uma vez, Jesus traz ali, né? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Claro que isso tem um contexto, né, em que os religiosos estão questionando Jesus ali sobre a atitude
dos discípulos. E aí Jesus traz isso muito claro. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, estava previsto dentro da nossa estrutura essa necessidade do descanso. Ok? Então, Jesus ele reafirmou, inclusive Jesus ele descansava, né? Porque eles seguiam ali o sábado, né? Eles seguiam com um rito mesmo, né? Ao entardecer ali da sexta-feira, eles descansavam, né? E aí eles se reuniam, tinham toda uma cerimônia que eles se reuniam em família. Isso era semanal, então isso era previsto, isso acontecia, né? Ali com Jesus, e Jesus respeitava ali o sábado, né? Então, Jesus reafirmou o princípio de que o descanso sabático foi instituído para aliviar o homem de seus trabalhos. De forma prática, o descanso sabático também foi pensado para que o homem descansasse de sua obra. Então, da mesma forma como eu comentei, né, Deus trabalhou os 6 dias e descansou no 7º, também estava previsto que nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, trabalhássemos e descansássemos, dentro dessa dinâmica da criação. Tá? Então, o descanso ele não serve ao trabalho, o descanso ele faz parte do trabalho. Né? Então, quando a gente olha e fala assim, não, eu preciso descansar para eu trabalhar. Aí eu trabalho, aí eu paro para eu descansar para eu voltar a trabalhar. Não é essa a lógica. Né? A gente não descansa por conta do trabalho. Né? O descanso ele foi pensado para o trabalho, dentro da dinâmica da missão que Deus colocou para nós, de governar e reinar sobre a terra. Nós seguiríamos essa dinâmica de trabalhar, descansar, trabalhar, descansar. Tá? Então, a gente não deve simplesmente entender o descanso de forma utilitarista, como a gente poderia pensar numa ótica mundana, de que a gente precisa descansar para produzir mais, para nos enriquecer mais, para melhorar mais nossa vida. Não, a gente descansa porque Deus nos ordenou a fazer assim. Tá? Pessoal, quando a gente não descansa, né, o que acontece? Né, a gente nosso próprio corpo começa a dar sinais. Então, se Deus nos estruturou dessa forma, se a gente não faz isso para todo mundo, não é só para quem crê em Deus. É isso para todo mundo. Se você não descansa, seu corpo vai começar a te dar sinais. Porque você precisa descansar, porque Deus nos fez assim. Então, você vai começar, né, sua saúde vai começar a ser debilitada, você vai ter problemas em relação a até mesmo você continuar sendo produtivo. Né? No meu caso, por exemplo, quando eu trabalho muito, eu atingo níveis de picos de estresse, meu refluxo ataca. É o maior sinal que eu já estou no meu próximo do meu limite. O meu refluxo é completamente emocional. Ele é relacionado ao estresse. Eu já passei por esses períodos que a gente, né, tem que trabalhar muito e trabalha, porque tem que fazer alguma entrega e o meu corpo reage dessa forma. Então, Deus já colocou alguns mecanismos em nós que nos avisassem, você não está conseguindo, você está muito cansado. Então, muitas vezes a gente está, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, eu não estou tendo disposição. Talvez o que você precise seja apenas descansar. Né? Descanse. Né? Isso é muito importante para nós. Então, é importante a gente entender quais são os nossos limites e quando que a gente precisa descansar. Então, é normal que a gente esteja cansado às vezes. O problema é permanecer cansado. Né? Como eu disse, às vezes a gente vai precisar trabalhar mais, estamos passando por uma fase, filho novo, que acabou de nascer, então vou ter... São fases, né? A gente só não pode permanecer cansado. A gente deve entender como o descanso é sagrado. Deus se importa com o descanso. E aí que eu trouxe algumas recomendações aqui sobre descanso físico, né? Pensando aqui de forma sábia como viver isso. Nós temos aqui recomendações para o descanso físico. Reflita sobre a sua carga horária. Né? Então, como está a sua carga horária de trabalho? Né? Quanto você tem trabalhado? Quanto tempo você tem despendido para isso especificamente? Tem sido saudável? Não tem sido saudável? Né? Olhe para quanto você investe seu tempo. A gente falou sobre isso na palavra passada. Como você tem investido o seu tempo? Né? Qual que é comparando o dinheiro com o tempo, né? Como que você tem pegado cada minuto ali, cada hora que você tem no seu dia e investido? Né? Como você tem trabalhado e como que você tem gasto o seu tempo? Então, a carga horária, especificamente do trabalho, é importante. Tire um dia da semana para não produzir nada.
né? E aí, quando a gente vai falar um pouco mais na frente, o descansar não é simplesmente eu me deitar, né, e deixar o tempo passar e não fazer nada, né? A gente também tem que ser também intencional no nosso descanso, né? Mas é importante que a gente tire pelo menos um dia da semana para não produzir, né? Então, isso foi uma coisa que eu tinha muito hábito de fazer antigamente. Eu vou usar o final de semana para adiantar algumas coisas, para me liberar para a semana, para eu não ficar tão sobrecarregado para a semana. Isso era problemático, porque eu não descansava direito, e aí eu ia para a semana já cansado. Isso é problemático. Então, é ideal que pelo menos uma vez por semana a gente não produza nada, que a gente não faça nada que aquilo vai, de certa forma, redundar em algum benefício no meu trabalho, etc. Então, é importante a gente considerar essa recomendação. Terceiro, injete sábado na sua vida diária, né? O que é o sábado? O sábado é o descanso, né? Então, quando Jesus traz ali, na verdade, já no Velho Testamento, né, quando Deus traz sobre o sábado ele tem a ideia do descanso, de não fazer nada, de não produzir, né? Então, quando a gente fala sobre injetar sábado na sua vida diária, é porque durante o dia também é importante você ter momentos em que você para e descansa, né? Nós somos feitos assim, a gente não consegue produzir intensamente durante muito tempo, a gente tem que parar e descansar, né? E aí a gente tem que tomar cuidado sobre o que é o descanso, né? Hoje em dia a gente, eu peguei, abri meu celular e for lá mexer, não, estou descansando. Cara, isso talvez não esteja te fazendo descansar, talvez esteja piorando o seu cansaço. Então é importante entender o que é o descanso, né? O que vai de fato te desacelerar, o que de fato vai te trazer mais tranquilidade, vai te trazer de novo para o que é essencial, tá? Então pensem nisso, como que você pode durante o seu dia descansar. Considere se você é extrovertido ou introvertido, né? Existe essa diferença, né? Quando a pessoa é extrovertida, ela se, de certa forma, a energia dela aumenta quando ela está com outras pessoas. E ela conversa com as pessoas, ela se sente abastecida, né? Enquanto os introvertidos tendem a perder um pouco de energia, digamos assim, quando ela está no contato com outras. Então, é importante você também se conhecer para saber como que você descansa mais, como você recarrega mais, né? Então, são algumas recomendações aqui, né, em relação ao descanso físico, né? Não é o centro da mensagem, né, quando a gente vai falar um pouco mais sobre o Evangelho, mas é fundamental que a gente entenda que nós precisamos do descanso físico e a gente precisa dar a atenção necessária para isso, ok? Então, essa é a perspectiva do descanso físico. E agora a gente vai falar sobre o descanso das nossas almas. E aí, quando a gente fala do descanso das nossas almas, por que será, né, que a gente precisa descansar a alma? E Jesus usa especificamente esse termo, né, descanso para a vossa alma. Mas como que a nossa alma se cansa? Ok, eu entendo que eu me canso enquanto trabalho físico. Se eu trabalho muito, se eu faço um exercício, isso me leva ao cansaço. Mas como que a gente cansa a alma, né? Como que a gente cansa a alma? Então, a gente precisa estar atento para o que é isso, né? E muitas vezes a gente encontra, por exemplo, em Salmos, a gente tem muitos desses salmos quando o salmista ele relata o cansaço dele, né? Mas não o cansaço físico, mas o cansaço da alma, né? Estou cansado de clamar, secou-se a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus, né? Então, pode ser que o salmista aqui nem estivesse trabalhando tanto, não estivesse, né, num contexto ele estivesse cansado fisicamente, mas ele estava cansado naturalmente na sua alma. Então, quando ele fala, estou cansado de clamar, secou-se a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. A gente sabe que depois o salmista vai falar, né, vai trazer como Deus o confortou e trouxe o descanso que ele precisava, né? Mas é normal, a gente vê muitos salmos e outros relatos bíblicos sobre esse cansaço da alma. E a gente, não tenho dúvida que todo mundo já passou por isso, né? Um cansaço na alma, né? Um esgotamento na alma, né? Isso vem do quê? Né? Como, de novo, a pergunta, como nós cansamos a nossa alma, né? E por que nós somos chamados a descansar? Nossa alma trabalha, né, quando a gente se ocupa de responsabilidades e tarefas pesadas que não cabem ao homem, né? Então, como que eu vou garantir o meu futuro?
Como que eu vou ter controle sobre todas as coisas que nos cercam? Como que eu vou me salvar a mim mesmo? Então, o trabalho que a nossa alma faz é basicamente fazer o trabalho, tentar fazer o trabalho que Deus faz. Ou seja, nós temos controle sobre o futuro? Não temos. Nós temos controle sobre as circunstâncias? Não temos. Nós conseguimos nos salvar? Nós não conseguimos nos salvar. Então, quando a nossa alma se cansa, é porque ela está fazendo o trabalho que não deveria ser feito por nós. Deveria ser feito por Deus. Por isso a nossa alma se cansa. É natural que... E aí a gente tem reflexos, como hoje, como a gente também já comentou na última palavra, sobre muita ansiedade, sobre problemas de saúde mental. Isso é um reflexo disso. Por quê? Porque nós estamos tentando fazer o papel de Deus. Então nossas almas se cansam quando tentam fazer esse papel. E só podemos descansar a partir do momento que entendemos que essas responsabilidades estão nas mãos de Deus. E mais do que isso, quando conhecemos o caráter de Deus. Ou seja, se eu estou cansando porque eu estou fazendo o papel de Deus, eu preciso entender que o papel que eu estou tentando fazer, eu não deveria estar fazendo. E Deus deveria estar fazendo. E mais do que isso, eu preciso entender quem Deus é. Para entender se ele... Ok, ele deveria fazer esse papel, mas ele é bom ou mal? Ele me ama ou talvez ele queira meu mal? Eu preciso entender o caráter de Deus e conhecer o caráter de Deus para que eu não só entregue aquele papel que Deus deve fazer, mas como ele vai desempenhar aquele papel. Porque Deus é bom, na sua infinita bondade, ele vai nos dar o descanso. Então, e aí outros salmos que a gente traz aqui. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu consigo prover segurança para mim mesmo? Talvez em algum cenário ilusório a gente consiga. Eu consigo gerar segurança. Não, a gente não consegue. Deus que nos traz a segurança. Então, quando a gente se ocupa em tentar gerar segurança para nós, a gente se cansa. E aí o salmista traz isso. Salmos 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, ele está dizendo ali, eu posso sim cair, eu posso ser fraco, eu posso me cansar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para Ele que é a minha fonte, Ele que é o lugar onde eu deposito a minha esperança e a minha expectativa sobre os meus problemas e sobre aquilo que eu preciso fazer. Então, quando o salmista ele declara para si mesmo, ele lembra para ele mesmo de que o papel dele não é garantir a segurança, garantir que ele vai ser forte. É Deus quem nos sustenta, é Deus que nos fortalece. E por fim, ali em 1 Pedro, já no Novo Testamento, o autor diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, quando a gente lembra que a gente não precisa ser ansioso, não precisa ficar querendo controlar o futuro, não precisamos querer controlar as circunstâncias. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. São essas afirmativas que nos deixam, nos colocam a nossa alma no lugar certo. É assim que a gente coloca a alma a fazer aquilo que ela precisa fazer, descansar. Então, a incapacidade que temos em descansar em Deus vem fundamentalmente da compreensão incompleta ou equivocada da soberania e do caráter de Deus. A partir do momento em que a minha alma teme, a partir do momento em que minha alma tem receio do que pode acontecer, a gente está, de certa forma, questionando a soberania de Deus e a bondade de Deus, especificamente em relação ao caráter de Deus. Então, quando nós cristãos somos incentivados a confiar em Deus, nós somos incentivados a olhar para Deus e lembrar que Ele é soberano e quem Ele é, que Ele é bom e que Ele nos ama. Esse é o chamado para nós. E aí... não, está aqui. Tem aquela música que quando a primeira vez que eu ouvi, isso faz muito tempo, isso é um hino muito antigo, que inclusive a Gabi vai cantar no final. Mas é um hino muito antigo e quando ouvi pela primeira vez, confesso que eu não entendi muito bem. Eu não sei exatamente quem foi o autor, mas não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Então, a música diz aqui, não tenha nenhum cuidado sobre si.
E aí depois é como Deus falando para nós, é meu, somente meu todo o trabalho. É Deus falando isso para nós. E o teu trabalho, que no caso é o nosso trabalho, é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então é como se Deus estivesse falando, e aí não é sobre descanso físico, Deus não está falando para a gente não trabalhar aqui. Né? Deus está falando assim, na sua alma, não faça nada. Descanse, o seu trabalho é descansar. Enquanto o meu trabalho é garantir tudo o que você precisa, o seu trabalho é simplesmente confiar e descansar em mim. Então essa música ela representa muito dessa realidade do descanso das nossas almas, que nós não temos nada a fazer a não ser descansar. E a gente descansa como? Acho que faltou um slide aqui, mas é basicamente a gente declarando, né, para nós mesmos esses salmos, buscando na Bíblia ler, né, e entender qual o caráter de Deus, né, quais são as promessas de Deus para nós. Então, dessa forma, nós entendemos e passamos a confiar em Deus e passamos a descansar. Então, então essa é a realidade, né, que nós temos para nós. Nós precisamos descansar nossas almas. E Jesus diz também lá em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É o descanso físico? Não é. Está claro que não é o descanso físico. Isso é uma responsabilidade nossa, nós pararmos. Mas Jesus nos dá o descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu tinha comentado, Jesus usa esse termo, descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E aí eu não sei se todos sabem aqui o que é jugo, né? Mas jugo é um termo que veio do ambiente agrário, né? Que era muito comum, né? A cultura ali do momento. Então, o jugo é basicamente a estrutura que fica em cima do boi, numa carroça, e o boi puxa, e aí quando ele faz o movimento, ele puxa o jugo e puxa a carroça. Então, é aquela estrutura que fica em cima do boi e o boi vai puxando. Jesus está dizendo aqui, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Descansem em mim, deixa esse jugo para mim. Por quê? Porque nós não conseguimos puxar esse jugo da vida. Né? O nosso fardo é pesado. Né? Nossa alma não consegue puxar essa carga. É muito grande para nós. É isso que Jesus está dizendo. Então tomem o meu jugo. Né? Qual que é o jugo de Jesus? Jesus já levou tudo o que nós precisávamos na cruz. Né? Então Jesus está orientando, olhem para mim, né? Me sigam, tomem o meu jugo. Né? Jesus carrega todas essas coisas para nós. Então, e aí sim, a gente vai conseguir encontrar o descanso para a nossa alma. E aí a gente tem ainda a perspectiva do descanso vindo da nossa salvação. Então, quando Jesus aponta para ele como o descanso das nossas almas, ele também está dizendo que na nossa tentativa de nos salvar, nós precisamos confiar e descansar nele, porque ele morreu em nosso lugar, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. E a partir disso a gente também pode descansar. Então, e lá em Efésios 2, 8, 9, diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, Jesus está, aqui na verdade é Paulo, né, dizendo que nós não nos salvamos por meio das obras. Não é pelo nosso muito fazer ou pelo nosso evoluir que nós vamos conquistar algo, nós não vamos conquistar a salvação. Então não existe trabalho a ser feito para que a gente consiga alcançar a salvação. Não existe nada. Não é quão bom eu sou, quão bom eu estou me tornando, que isso me torna mais digno da salvação. Isso não é uma realidade, isso é uma mentira. Não importa o que nós façamos, nós não vamos acrescentar nada à nossa salvação. Portanto, não há trabalho a ser feito para conquistar a nossa salvação. Nós podemos simplesmente descansar que a nossa salvação está garantida em Jesus Cristo. Ele já fez todo o trabalho. Nós não temos nada a fazer. Evidentemente que existe um esforço em viver a vida cristã, mas não existe nenhum mérito nosso
que a gente possa adicionar que vai mudar a realidade de que nós somos salvos por meio de Jesus. Então, isso deve ficar muito claro para nós. Né? Tá tendo surra de Bíblia aqui hoje, né? Tanto de versículo que está tendo, mas é porque realmente, quando a gente fala sobre descanso, é importante a gente olhar para as Escrituras e entender onde a gente fala sobre descanso. E ali em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez, ele fez o trabalho. Nós não temos mais nada a fazer. Ele é o nosso descanso. Aqui, achei o slide que eu estava querendo falar. Então, recomendações para o descanso da nossa alma. Primeiro, entregue-se à soberania de Deus. Você crê que Deus é soberano? Crer é diferente do que saber. Né? Saber, a gente pode ler a Bíblia. Não, lá na Bíblia diz que Deus é soberano. Mas você crê na soberania de Deus? Ou seja, você entendeu o que é a soberania de Deus e vive de acordo com esse entendimento? Então, você crer na soberania de Deus é isso. Né? E a gente entender que tudo está sob o controle de Deus. Então, você vive de acordo com essa verdade? Né? As suas preocupações, elas estão sob o entendimento da soberania de Deus? Então, a gente precisa se entregar à soberania de Deus. 2, quando se angustiar, leia versículos que falam sobre quem Deus é. Como a gente já comentou, leia Salmos, vá na Bíblia e busque entender quem Deus é, né? O que Deus me garante, quais são as promessas de Deus. 3, concentre seus pensamentos em Deus. Então, a gente tem, e até um sintoma, né, da ansiedade, é que o sistema nervoso central ele fica ativo a um nível em que a gente não consegue controlar os pensamentos. Então, eu não sei quantos que já passaram por isso. Eu já passei por algumas fases nesses de estresse de trabalho, que eu passei por isso. Eu não conseguia parar de pensar no problema, não conseguia dormir direito porque eu pensava no problema. Então, uma recomendação, concentre seus pensamentos em Deus. Né? Desacelera seu pensamento, muda o seu foco e foca em Deus, porque nele a gente encontra o real descanso. Então, a gente precisa exercitar também a nossa mente. 4, lembre-se do seu papel e descanse. Né? Como a gente falou, né, passou o hino, né, descansar é o nosso papel. E Deus faz o mais importante que muitas vezes a gente quer fazer. E por fim, does it help? Eu vou explicar o que é isso aqui. Does it help é uma frase que me marcou muito, a ponto de eu tatuar ela aqui, e de um filme que chama Pontes dos Espiões. Eu não sei quantos já viram, mas dando um rápido contexto, né, é um espião russo que foi preso nos Estados Unidos e ele foi condenado à morte na cadeira elétrica, né? Então, ele estava ali, e aí um advogado é colocado para ele para tentar reverter a situação. Só que a verdade é que esse espião russo ele está completamente tranquilo e ele não tem menor problema em relação ao fato de que ele está indo morrer numa cadeira elétrica dentro de alguns dias. E aí o advogado se vira para ele, né, para esse espião, fala: por que você não está louco? Por que você não está arrancando os cabelos? Porque você vai morrer daqui a alguns dias e você está aí sereno e tranquilo. E aí ele usa essa frase, does it help? Ou seja, vai ajudar em alguma coisa? Eu fazer tudo isso vai ajudar em alguma coisa? Eu arrancar os cabelos vai ajudar? Não vai contribuir com nada. Absolutamente nada. Por que eu vou fazer isso? Então, quando a gente entende o nosso papel, entende o papel de Deus, a gente entende que eu me preocupar com isso vai adiantar alguma coisa. Pelo contrário, isso vai me atrapalhar, vai talvez me tirar a capacidade de tomar boas decisões, né? Vai me tirar a capacidade de eu olhar de forma mais clara para o que está acontecendo. Então, isso é uma recomendação para que a gente olhe para as coisas e pense, né, e fala, isso ajuda? Isso está ajudando a resolver o problema? Se não, muda a postura, muda o foco, muda os seus pensamentos. Né? Então, essas são recomendações para o descanso da nossa alma. Então, retomando, nós falamos sobre descanso físico, sobre a necessidade do descanso físico. Falamos sobre a necessidade do descanso da nossa alma. Né? E agora nós vamos falar sobre o descanso de Deus. Né? E isso, para mim, e aí quando você faz a palavra, né, você é muito mais abençoado do que vocês que estão ouvindo. Eu fui muito mais abençoado. Eu passei horas e horas lendo, estudando, e criando conteúdo, estruturando a forma. Vi muita coisa
e me surpreendi também com muita coisa que eu nunca nem sequer pensei, né? E isso é a maravilha do Evangelho, né? É inesgotável, né? A gente vai estudar e ler e aprender e buscar, e cada vez mais a gente se maravilha com a beleza do que é o Evangelho. Então, essa parte especificamente, e aí eu considero ela uma das mais importantes. As outras duas são, sem dúvida, muito importantes, o descanso físico e o descanso da alma, mas quando a gente fala sobre o descanso de Deus. E aí eu, trazendo aqui Gênesis, vamos lá na criação, né? Gênesis 2 ao 3, né? Quando relata toda a criação de Deus. Capítulo 1 de Gênesis, primeiro dia até o sexto dia. Né? E aí no início do capítulo 2, traz aqui: havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. Vamos lá, Deus se cansou fisicamente? Não, não faz sentido Deus descansar fisicamente. Deus talvez estivesse cansado ali na sua alma. Não, Deus não estava cansado. Ele via que tudo era muito bom. Ele estava ali trabalhando. Ele trabalhou, sim, durante muito tempo. E por isso que nós trabalhamos, porque Deus trabalha. E nós continuamos o trabalho de Deus aqui. Então, no 7º dia, Deus descansou. Mas por que Deus descansou? Né? Se ele não se cansa. Então, essa é uma verdade teológica que, né, acho que não há discordância. Deus não se cansa. Né? Deus talvez se canse, e aí tem outros versículos que falam sobre Deus se cansando do povo, se cansando. Isso é um outro tipo de cansaço, né? Mas Deus se cansar, né, a ponto dele necessitar de descanso, não é uma realidade, assim como é para nós. Né? Então, o descanso de Deus no 7º dia representava que Deus havia chegado ao final de sua criação e que tomava sua forma completa e que tudo estava em seu perfeito lugar. Então, o descanso de Deus no 7º dia da criação, era basicamente Deus completando a sua obra e dizendo: está completa a minha obra, e agora ela já estaria pronta para continuar, né, dentro daquilo que ele planejou. Claro, depois ele vai criar ainda o homem e a mulher para governar sobre a terra, mas ele tinha entendido que aquilo estava finalizado. Né, e continuaria da forma como ele criou. Né, e aí, quando vem depois a criação do homem. Então, logo após a criação dos céus e da terra, Deus cria o homem e a mulher para governarem sobre a terra, e a partir do descanso de Deus, e aí esse foi um termo que eu gostei muito, como reis e rainhas do descanso do 7º dia, o homem é colocado sobre a terra. Então, é como se o 7º dia não tivesse mais fim. E é engraçado porque lá em Gênesis, quando o autor está descrevendo a criação no primeiro capítulo, ele vai passando de o primeiro dia para o 2º dia, e aí fala: houve tarde e manhã. Né? Ou seja, fala sobre a transição do dia. Fala do primeiro para o 2º e até o 6º. E aí, no 7º, não existe essa transição. Não existe o fim do 7º dia. Né? É como se o 7º dia não acabasse, né? Que fosse o descanso de Deus eterno, né? Ou seja, a continuidade da criação para que o homem vivesse ali no descanso eterno de Deus, né? E aí não pensem no descanso agora simplesmente como descanso de parar e descansar, né? Agora a gente está falando sobre o descanso de Deus e existe referência no Novo Testamento. Eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas quando o homem opta por sua autonomia, ou seja, o homem foi colocado ali dentro do descanso do 7º dia da criação, né, que seria eterno, mas ele opta por sua autonomia em relação a Deus. Né? Então, quando a gente fala sobre a queda, o pecado veio, o homem não quis o senhorio de Deus, ele tinha liberdade para poder escolher o amor de Deus ou não, né, o senhorio de Deus ou não, e ele optou por não ter, e ele abraçou com isso, né, uma série de coisas. O pecado veio e corrompeu toda a realidade do homem. Então, quando o homem opta por sua autonomia e independência em relação a Deus, ele abandona o descanso de Deus e torna-se um escravo de seus próprios desejos em um reino dominado pelo mal. Essa é a queda, né? Mas existe um plano de redenção para Deus. Mesmo que o homem tenha tomado essa decisão, Deus
cria um plano de redenção, para que nós possamos voltar para o descanso de Deus, de forma eterna. Então, o plano de Deus já começa ali, depois que o homem, né, já cai e o pecado entra no mundo, Deus já tem o seu plano estabelecido. Então, ele começa ali escolhendo Israel como um povo para manifestar no futuro o Messias que traria, né, de novo nós para o descanso de Deus. Então, é quando Jesus, né, escolhe Moisés, e aí tem toda a lógica ali de libertação do povo, né, como escravos, e a gente tem a realidade do sábado surgindo ali. Né? Então, quando os 10 mandamentos vieram, eles estavam nesse contexto, né, de libertação do Egito, né, o descanso. Então, isso é toda a narrativa do Evangelho passando por essa parte. A gente tem lá em Êxodo 20, 9 ao 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, o que está dentro das tuas portas. Porque, e aí, o relato da criação, em Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia sábado e o santificou. É o único mandamento, e esse aqui é o Êxodo 20, basicamente são os 10 mandamentos, né? E aí, quando ele está falando aqui o 4º mandamento, ele é o único mandamento que ele faz referência com a criação. Então, o que ele está dizendo? Vocês foram feitos para o meu descanso, vocês foram feitos para isso. Então, tirem um dia da semana de vocês para se lembrar desse descanso eterno, que um dia vocês vão retornar para esse descanso. Então, era uma promessa de Deus, que nós voltaríamos para o descanso dele. Desde aí, o sábado passa a apontar para o futuro, passa a apontar para um reino eterno de descanso, já aqui no Antigo Testamento, já em Êxodo. Então, o descanso não se trata apenas de recuperar as nossas energias para continuar trabalhando, e também não se trata apenas do descanso das nossas almas. Trata-se de uma representação do nosso descanso futuro, pois ainda somos assolados pelo pecado e voltaremos a desfrutar da verdadeira liberdade. E mais outra referência, né? E agora no Novo Testamento, e aí, lá em Hebreus, no capítulo 4. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Não faz sentido a gente falar descanso aqui, pensando na ótica de descanso físico da alma, né? Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Mais uma referência à criação, né? Mais uma referência ao descanso de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, a gente tem essa referência, né? O sábado apontava para o descanso eterno. Então, o descanso estabelecido ali para o povo do Velho Testamento era já o início de algo apontando para o descanso. Então, era um elemento da rotina deles em que ficava muito claro que eles viviam não para aquilo, né, mas para o futuro, para um descanso eterno. Tá? Então, era em todo esse contexto que o povo de Israel aguardava, né, um rei, né, um reinado onde eles poderiam voltar para o descanso de Deus. E aí que entra Jesus. Né, Jesus vem na plenitude dos tempos, inaugurando esse reino eterno, né, o reino de descanso eterno de Deus. E eu não sabia disso também, mas Jesus revelou a sua missão num sábado. Né? Eles tinham a liturgia que eles faziam no sábado, e ali em Lucas 4, 16 a 21, descreve: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus simplesmente levantou, e eles tinham esse hábito das leituras das Escrituras, né, durante o sábado, e Jesus pegou para ler. Era ele lendo sobre ele mesmo, o que é fenomenal. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito, e ele, pensem, a cena, Jesus, né, lendo, né, para vários judeus, e aí
todos na expectativa de um Messias. Jesus pega o livro de Isaías, abre e lê. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e aí não só os cegos das vistas, mas nossa cegueira espiritual, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, ele terminou de ler Isaías, fechou o livro e, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todo mundo estava assim, impressionado. E aí, Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Era Jesus lendo Isaías, que tinha escrito sobre ele mesmo, e ele dizendo: eu cheguei. A hora é essa. Então, que é quando Jesus aponta para ele. Isso foi feito num sábado. Ele está falando sobre restauração, sobre libertação. Então é o quê? Jesus dizendo: ei, está inaugurado o reino de Deus, está inaugurado o reino que vai trazer o descanso eterno para todos vocês. E muitos não ouviram, muitos não entenderam. Ainda mais em Nazaré, que ele foi rejeitado em Nazaré porque era a cidade dele. Então, Jesus estava dizendo ali que o sábado definitivo viria por meio dele, o descanso definitivo viria por meio dele. E aí a gente tem ele mesmo alegando, lá em Marcos 2:28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É quando ele se mostra, ele é o próprio sábado, ele é o Senhor do sábado, ele é o nosso descanso, é aquele que vem inaugurar esse descanso. Então, por meio de Jesus, temos acesso ao sábado de Deus, ao descanso de Deus. E outra curiosidade, Jesus morreu numa sexta-feira, e aí ressuscitou num domingo, que é o primeiro dia da semana seguinte. Então, eles tinham essa consideração dos 7 dias, era muito sagrado para eles. E passou uma semana e Jesus ressuscitou no primeiro dia da outra semana, ou seja, seria o 8º dia. O que representa isso? É Jesus representando a nova criação. Ele trazendo a criação de Deus restabelecida no descanso eterno dele. Estava inaugurando esse novo reino, que nós somos convidados a participar e a ser discípulo de Jesus. Então, esse é o descanso que nós começamos a desfrutar aqui. Nós iniciamos e experimentamos, de certa forma, já algo nessa vida, mas a gente vai experimentar de forma plena no retorno de Cristo, quando Ele vier e nós vamos viver eternamente nesse reinado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, essa é a nossa esperança. Então, o nosso descanso, a gente precisa viver nessas 3 perspectivas. Nós precisamos sim nos preocupar com o nosso descanso físico, nós precisamos descansar, nós somos feitos para trabalhar e descansar. Nós precisamos lembrar de que nossas almas elas não foram feitas para carregar coisas que só Deus pode carregar. A gente tem que descansar a nossa alma e a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que olhar para Deus e nos lembrar que o trabalho é dele. Esse é o descanso das nossas almas. E a gente tem que garantir a nossa esperança, a gente tem que colocar toda a nossa esperança nesse dia em que Jesus vai retornar e vai restabelecer, e vai restaurar todas as coisas. A nova criação que foi inaugurada com Jesus, ela vai finalmente, vai haver um triunfo sobre o mal, e a gente vai viver no eterno 7º dia de Deus, no eterno descanso de Deus. Apesar de que lá nós ainda vamos trabalhar, mas sem a corrupção do pecado. Sem a corrupção do pecado. E isso é maravilhoso. Então essa tem que ser a nossa esperança. Então a Bíblia nos dá muito mais do que recomendações ou sabedorias aqui para nós vivermos. Ela tem, e são muitas, a gente deve se atentar para elas, mas a principal é que Jesus é o nosso descanso. Desde o Velho Testamento, o sábado foi criado para apontar para Cristo, que Ele viria e seria o nosso sábado, o nosso descanso.
Então, se porventura você se sente cansado, se porventura existe algum tipo de cansaço, né? Olhe para essas 3 perspectivas e avalie se em alguma coisa você tem falhado, né? Em alguma coisa você tem ignorado alguma orientação de Deus. E existe perdão para nós, porque Jesus veio, porque Jesus é o nosso sábado. Então essa é a nossa esperança, a nossa alegria, né? E aí eu vou chamar a Gabi aqui para cantar aquele hino que a gente falou, né? Para a gente lembrar. E quando nós falarmos de descanso, não pensarmos simplesmente no descanso das nossas almas, mas no descanso eterno em Deus.